Começando agora o segundo dia aqui do São Carlos Experience, e eu tenho a honra de continuar com essa produção de conteúdo em podcast aqui, em parceria com o pessoal do Pode Alugar. E aqui hoje, para começar, eu vou, assim, eu evito cometer a indelicadeza de apresentar o convidado, porque eu tenho algum receio de errar nomes, pronúncias. Então, Adriana, eu vou passar para você se apresentar, e daí você fala um pouquinho do que você está achando desse evento, como que foi estar sendo a sua participação, e depois eu quero entrar um pouco no detalhe da tua palestra, tá bom? Joia. Eu sou a Adriana Weingart. Weingart. É difícil de falar. A gente fala em inglês, em português mesmo, pode falar Weingart mesmo, ou Weingart, está em ordem. Tá ótimo. Eu vou apresentar profissionalmente. Eu sou arquiteta de SAP e Cloud na Kyndryl. Como uma empresa que o pessoal não conhece, eu sempre explico que é a empresa que separou da IBM em 2021, quando separou a área de serviços. Eu estava na IBM já desde 2010 e antes disso desde 2003, né? Então, saiu porque saíram comigo. Sim. Mas eu trabalho com SAP já há 25 anos, com Cloud hoje, e estou fazendo nos últimos 6, 7 anos, eu comecei a fazer uma incursão por dados, análise de dados, ciência de dados, e não tem como você entrar em dados e não entrar em IA. Então, nesses últimos anos, eu comecei imersão profunda, ciência de dados, IA, agora agente de IA. Então, fui picada pelo bichinho e tô lá. Muito bom. Eu queria fazer essa pergunta, muito bom. Vou aproveitar o gancho, depois a gente fala um pouco do evento. Mas você trouxe uma palestra falando sobre a ética na IA. E aí você cita Aristóteles, você cita Kant, e você sai de um extremo de exatas, de dados, análise de dados, e parte para o outro extremo da humanas, né? A parte mais profunda da filosofia, análise de comportamento e ética de sociedade. Como? Né? Por quê? Foi uma das crises que eu comecei também, quando eu comecei a estudar esse assunto, foi uma das crises que eu tive. Eu sou de exatas, sou engenheira. E minha mãe era professora de matemática, meu avô era professor de matemática, então, assim, exatas está no sangue. E para mim, exatas é matemática, é física. Só que, de repente, eu casei e meu marido é de humanas. E meu marido ama filosofia, sociologia, essas disciplinas. E a gente tem vários papos muito altos nessa brincadeira. E um dia ele veio com uma ideia assim, que a matemática é filosofia, a matemática não é exata. Aí eu falei, para. Petulância, né? Cara, você acabou de quebrar conceitos desde a minha infância, cara. Mas aí você começa... Vai dormir no sofá, né? Cachorro. Mas assim, na essência, se você for analisar, tem muito sentido nisso. Pegar Aristóteles, Sócrates. Na antiguidade, os gregos, não é separado a matemática da filosofia. Era uma coisa só. Então, no momento que você está filosofando, a essência do ser humano, e de repente, está fazendo uma forma super complexa de matemática. Bom, para os gregos, né? Então, assim, no final, elas caminham juntas. Não é tão diferente. Se você começar a pegar princípios de matemática, falando assim, não sou matemática, isso eu deixo para o meu avô, para minha mãe, agora para o meu filho. Mas se você começar a pegar as ideias essenciais da matemática, ela tem uma bagagem de filosofia por trás. Então não é muito separado. A origem está lá, nas mesmas pessoas, os mesmos filósofos, os mesmos matemáticos. Se define Aristóteles como matemático ou é filósofo? Se define Sócrates como? Todos esses gregos antigos, famosos, que a gente traz até hoje, você estuda eles tanto na matemática quanto você estuda na filosofia. Então, na essência, não é... Sim, são duas coisas diferentes, porque o objeto do estudo é diferente, mas, na essência, é a gente evoluir o pensamento humano. Então, no final, claro, uma tende para a exata, 1 mais 1, 2, ponto, a matemática. O outro é aquela hora que você começa a tentar entender por quê. Sim. Então, mas, no final das contas, é o ser humano tentando entender um aspecto prático e um aspecto mais intrínseco dele. Foi a maneira que eu consegui conciliar essa provocação do meu marido de que matemática é filosofia. Então, tem muito mais nessa conversa, porque, gente, a gente
é casada há mais de 25 anos, então a conversa é bem longa. Sim. Mas, na essência, é que não são duas coisas contrapostas, elas são complementares. Por que você entende, assim, a gente está no São Carlos Experience, hoje é o dia do TDC aqui em São Carlos, que é focado para exatas, desenvolvedores, né? São Carlos é a capital da tecnologia, a importância de trazer a filosofia dentro desse nicho. Assim, a gente fala muito, e eu comento muito com outros convidados, que o objetivo do São Carlos Experience é justamente furar bolhas, né? Porque a gente tem aqui em São Carlos muito claro os nichos, né? Tem o pessoal da tecnologia, o pessoal da arte, o pessoal de ciência. E o São Carlos Experience, ele tem esse propósito de quebrar essas barreiras, construir pontes e furar bolhas, né? Criar um ambiente onde todo mundo possa se encontrar e se conectar e cruzar. E eu achei muito curioso você trazer um tema extremamente humano, né, num processo, num momento assim que está todo mundo muito focado nas exatas, muito direcionado para isso. Eu queria entender de você, né, por que que isso é importante? É justamente isso. Está todo mundo focado na IA. Vamos fazer um agente, vamos criar uma IA nova, uma LLM nova, vamos fazer um modelo novo, vamos fazer a IA fazer isso para mim. Mas a IA, a essência, não é para a gente servir a IA é para a gente servir a gente. E o aspecto humano dessa IA? Como é que a gente coloca a IA para entender o humano e assim, trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para ela? Sim. Então, quando a gente começa, assim, eu falei, eu tenho 26 anos de carreira. Eu teve um momento meu, no começo da carreira, que era só técnico, só técnico. Só que você vai crescendo, amadurecendo, você começa a perceber que não é só técnico, o ser humano não é só exato, é só o técnico. O ser humano, que assim, a consciência, a parte que a gente tem que pensar e repetir como ser humano, é o que faz o diferencial no técnico. Não, simplesmente uma ponta de mais um a mais. Olha só. Então, a importância de trazer um tema que fura essa bolha de exatas, gente, eu não estou falando que exatas, não. Aliás, para mim, exatas, tipo, não vou fazer um curso de humanas, não vou fazer um curso de biológicas, não, eu sou de exatas, mas a necessidade de ter essa parte humana nas exatas é que nos torna ainda humanos. Olha só que lindo isso. Então, não é assim, a gente não pode ignorar, temos que aprender, temos que evoluir, vamos criar IA, vamos fazer a IA trabalhar para a gente, vamos inovar mais coisa, mas sem esquecer que somos humanos. O importante são as pessoas. Muito bom, muito bom. E agora eu queria perguntar para você a respeito do festival. O que que você está achando da iniciativa do festival? O que que você, assim, acredito que você ainda não conseguiu trafegar muito ainda por ele, mas você imagina o porte, a ideia. Eu queria que você desse um pouco da tua percepção a respeito de São Carlos e do São Carlos Experience. Bom, eu cheguei ontem à noite de viagem, né? Cheguei de Campinas ontem à noite e, assim, não vi muito da cidade, vi um pouquinho agora, abri a janela do quarto do hotel, falei, nossa, gostei da cidade, vim para cá. Falei, não vim sem saber o que esperar, estou acostumada com os eventos do TDC, lá em São Paulo, Floripa, o Trice Summit, então é uma coisa diferente, mas falei, é uma proposta, especialmente considerando o quanto de estudantes tem aqui, é uma proposta mais leve, para um público mais assim, leve, mais novo. Eu achei, a minha expectativa ainda, porque eu não vi tudo, assim, é muito boa, assim, é uma proposta para gerar uma acessibilidade. Um evento aberto, a pessoa está passando na rua, quer ver, vem, é uma maneira de você fazer uma coisa mais acessível para qualquer pessoa que tenha interesse. Passou na rua, de repente, eu vi alguma coisa que me chamou a atenção, vai lá e para ouvir. E aí você começa, mesmo se você não seja da área, tem uma ideia na cabeça, você começa a evoluir, é onde começa a ter criatividade a aflorar. Então, eu achei a proposta excelente por conta dessa possibilidade de dinamismo, de abertura. E até fiquei perguntando, dá para levar isso para Campinas? Aí você conversa com o pessoal da organização e depois a gente pensa a respeito. Adriana, obrigado. A ideia do papo era isso mesmo, sim. E eu vou deixar aberto agora para você fazer alguma consideração final, passar seu contato, o que você pode falar aí o que você quiser a respeito do evento, enfim, fique à vontade. Bom, o recado que eu deixo é, gente, não cometer o mesmo erro que eu fiz muito tempo da minha carreira de focar só no técnico, foca também no que nos torna humanos, é importante. Porque, no final, o técnico existe para a humanidade, para atender o humano, para melhorar o humano. Então, é um tema que às vezes é complexo, especialmente para quem é exata, você tem que ficar lendo, nossa, eu sei, eu sou de exatas,
Eu quis fugir disso, né? Vou ter que ler agora. Sim, mas, assim, você vai, que a gente ficando mais velha, a gente vai, assim, não deixei de ser de exatas, mas você começa a desenvolver outros interesses, porque você começa a entender um pouquinho mais algumas coisas da vida. Então, assim, começa desde cedo a dar valor para isso, nem que seja um pouquinho, porque no final isso é o importante. A tecnologia, daqui a pouco, assim, na minha época não existia IA, agora existe IA. Daqui a 25, 30 anos vai existir outra coisa. A tecnologia muda, o ser humano continua aqui. E isso tudo que existe é para atender a gente. Então, é importante. Não estou falando para ninguém virar um filósofo aqui, gente, deixa a filosofia para os filósofos que vão estudar. Mas a essência básica de entender tudo isso e o porquê nós fazemos o que fazemos, a gente precisa manter. Então, traz temas, invista nisso, não precisa se tornar um expert no assunto, mas não fuja do assunto, porque isso que vai nos tornar humanos, isso que vai desenvolver o pensamento crítico. Então, essa assim, é a mensagem que eu deixo, especialmente para quem é estudante, quem é novinho, e assim, os mais velhos também, gente, foca, não é tão ruim quanto parece. Abre o repertório para ajudar essa formação do senso crítico. Né? Exato. E, de repente, até essa abertura de repertório, ela te dá novas ideias para você desenvolver novas tecnologias, ou mais criatividade, inovação. Porque a mente fechada, ela se fecha. E a filosofia ajuda. Pero não, ela ajuda. Ajuda a abrir a mente. Então, eu, assim, invista um pouquinho, leia um livro, assim, pesquisa. Fuja só do técnico. É legal o técnico? É. Mas vamos pegar um pouquinho de pimenta aí também. Muito bom. E aí, assim, falou meu contato, meu nome, né, Adriana Weingart, você me acha no LinkedIn como Adriana Weingart, você me acha no Linktree, no About Me, sempre Adriana Weingart, tudo junto, WEINGART. Adoro conversar sobre isso, adoro qualquer assunto, gente. Vamos abrir a mente. Muito bom. Obrigado, muito obrigado. Obrigada a você.